vou falar um pouco sobre como o CME pode testar se o equipamento ureteroflexível está em condições de ser mandado para cirurgia. Bom, acho que o primeiro aspecto que o enfermeiro, o técnico pode observar é se o bando do aparelho, ou seja, esse cabo aqui, se ele está íntegro, se ele tem alguma fissura, algum corte, algum fio escapando, algo do gênero, tá? Em segundo lugar, ele vai observar se a deflexão do aparelho está ocorrendo bem. Então, essa peça aqui é o deflexor, né? E ele tem a função, quando você aperta para um lado, o aparelho ele faz a deflexão para um lado e aqui para o outro, tá? O ideal é que a ponta do aparelho aqui se volte para o bando. Se ele não estiver fazendo a deflexão completamente, né, precisa ser informado aí no vale da esterilização. Como você pode ver, esse aqui ele vai melhor para um lado do que para o outro. Então, ou seja, é um aparelho que ele não está completamente novo. Ele ainda está ótimo para uso, porém já dá para observar que a deflexão para um dos lados não está perfeita. Enquanto é feita a deflexão, também você pode observar se você precisa fazer força para defletir o aparelho ou se ele vai com facilidade, tá? Se você precisa já fazer força para defletir o aparelho, significa que a deflexão já está a ponto de quebrar, tá? Esse é um equipamento muito sensível e frequentemente a deflexão dele quebra, tá? Por conta do uso mesmo. Então, enquanto ela está próxima de se quebrar, ela começa a ficar mais rígida, tá? Você começa a sentir uma certa resistência ao fazer esse movimento. É necessário verificar também se essa peça, que é onde se conecta a fibra de luz, se ela está conectada no aparelho, tá? E se tem como desrosquear. Aqui, por exemplo, eu não estou conseguindo desrosquear. Vai ser necessário eu ir até o CME, existe um fluido que é passado aqui para lubrificar e depois, com a ajuda de algum alicate ou algo assim, eu vou desrosquear. Por que acontece isso? Em alguns casos, o aço pode ter alguma expansão durante a esterilização e aí não consegue mais desrosquear assim só com a mão. Então, o ideal é que ele seja esterilizado sem essa parte aqui do conector, seja esterilizado separado. E muito importante lembrar, esse equipamento ele só pode ser esterilizado na Esterra, tá? Não pode ser esterilizado em autoclave, de jeito nenhum, senão ele derrete, tá? E em alguns hospitais também ele pode ser esterilizado no ácido peracético, Sidex ou algo do gênero, tá? Mas nunca em autoclave, só Esterra ou ácido peracético. Nós podemos verificar também se as fibras de luz do aparelho estão ok. Não sei se vai dar para verificar muito bem aí, mas mesmo que você não tenha um rack de vídeo e você apontar a ponta aqui do aparelho para uma luz e olhar aqui nesse orifício, na hora que você tampar ali a ponta do aparelho, ele vai fazer aqui essa luminosidade, apagar e acender. Se ficar quase sem aparecer diferença entre quando se coloca o dedo e tira, apontando para uma lâmpada, significa que as fibras de luz do aparelho já estão queimadas. Em todo o equipamento flexível vem essa pecinha aqui, tá? Essa pecinha ela precisa ser encaixada aqui ao lado do conector da fibra de luz, tá? Para quando o aparelho for esterilizado em Esterra, tá? Para evitar que o aparelho tenha algum tipo de vazamento. E alguns CMEs têm um equipamento que
é uma bomba de insuflação, que serve para testar o aparelho. Ela é engatada aqui para fazer o teste, para saber se o aparelho tem algum vazamento, tá? Não são todos os lugares que tem esse tipo de equipamento. No caso dele estar com algum vazamento, dá para às vezes perceber passando a mão aqui pelo bando se ele tiver alguma fissura, mas pode acontecer de na esterilização infiltrar a ótica do aparelho. A infiltração da ótica, você para de enxergar. Na hora que for iniciar o procedimento vai perceber. Se tiver um hack de vídeo, o ideal é que você conecte um hack de vídeo para verificar se a ótica está nítida, se ela não está deslocada, ou seja, se o círculo, né, onde mostra a imagem, se ele está centralizado na tela, ou se de repente ele está para cima. Normalmente o aparelho novo vai ficar centralizado, mas com o tempo ele vai deslocando. E aí precisa do bom senso de ver se isso vai atrapalhar a cirurgia ou não. Se de repente ele está só um pouco deslocado, o cirurgião consegue operar tranquilo. E é bem comum que com os processos de esterilização e até mesmo o uso do aparelho, apareçam alguns pontos pretos na tela, né? Então é necessário verificar se esses pontos pretos são muitos, né? E se eles estão centralizados na tela, aí isso pode atrapalhar a cirurgia. Mas se são apenas alguns pontos pretos separados, não é necessário assim barrar o aparelho para a cirurgia, porque não vai ser isso que vai atrapalhar a cirurgia. Atrapalha muito mais um aparelho que está sem luminosidade ou sem deflexão do que de repente um aparelho que só tem alguns pontinhos pretos. Em alguns hospitais é autorizado a esterilizar o aparelho já com esse conector, tá? Esse conector aqui faz o controle do fluxo de soro, tá? E geralmente com a sonda extratora zero chip, que é a sonda própria para esse equipamento, já vem esse conector, tá? Então tem alguns hospitais que deixam esterilizar esse avulso, o que em muitos casos é útil, pois pode acontecer do que veio na cirurgia cair, né? Então tem esse de reserva. Caso não seja autorizado, existem alguns equipamentos flexíveis que tem uma válvula de controle aqui, de abre e fecha. Ou se não, assim que for abrir o aparelho, precisa ser aberto também já esse equipamento, esse material descartável, que é a sonda extratora zero chip, porque sem esse conector aqui vaza o soro, todo o soro que entra acaba saindo, né? E aí acaba não funcionando o aparelho, né? Porque o que ajuda na visualização interna do rim, além da luminosidade, é o fluxo de soro, que vai manter o rim dilatado e o cirurgião consegue ter a visualização por conta da luminosidade e do fluxo de soro. Agora, se você dispuser de um hack de vídeo para fazer esse teste, aí ele fica mais completo. Aqui a gente pode ver que a ótica ela não está deslocada, né? Ou seja, ela está bem centralizada aqui na imagem. Se você colocar a mão no equipamento, né? Aqui ele está dentro da minha mão, né? E você conseguir visualizar com uma luminosidade aceitável o dedo que ficou lá atrás, né? Significa que a luminosidade do aparelho está boa, ou seja, ela está em profundidade, porque não adianta ele conseguir enxergar só assim bem próximo, né? Ele precisa ter a iluminação com uma certa profundidade, né? No caso desse aparelho aqui, ele ainda está com a luminosidade boa, tá? Não está perfeita, porém, como vocês podem ver, ele tem bastante pontos pretos aí no meio da ótica. Esse é um equipamento que os pontos pretos já estão atrapalhando aqui a visualização, né? Porque tem muitos pontos pretos aqui no meio da imagem. Se não fossem tantos, ainda é um aparelho que ainda estaria ok para ser utilizado. Esse aparelho aqui para uma emergência, para finalizar uma cirurgia, tudo bem. Mas para uma cirurgia grande, com muitos cálculos, esses pontos aqui vão atrapalhar bastante. E um último teste que, se tiver condições de fazer, é legal também, se você dispuser de um fio hidrofílico, tá? Ou mesmo uma fibra laser,
para passar por dentro do canal de trabalho do aparelho, para verificar se o fio vai passar com tranquilidade e vai chegar até o fim, né? Porque em alguns casos, por conta de tanto passar a fibra laser e defletir o aparelho, às vezes o aparelho estando defletido, o médico tenta introduzir a fibra laser, acaba fazendo pequenas fissuras dentro do bando do aparelho. E em alguns casos, a gente não consegue mais passar uma fibra laser por dentro do aparelho, por conta que vai fazendo um caminho falso, né, dentro do bando. Então esse é um último teste aí que, se tiver condições de fazer, fica perfeito. Agora, conseguindo fazer, caso você não tenha um rack de vídeo, não possua um fio guia, você conseguindo fazer, sabendo como que faz o teste da deflexão, o teste da luminosidade e saber como verificar se a ótica está boa, se ela tem muitos pontos pretos ou não, até também para você não fazer barrar um flexível desnecessariamente, saber que alguns pontos pretos, tudo bem, a cirurgia vai acontecer. Agora, se tiver muito, aí já não dá, né? Acho que é isso.